Sofis Pecuário já caiu 11%. Olá, pessoal, boa noite, boa segunda-feira, sejam todos bem-vindos à TV Jornal da Cidade Online. Estamos começando mais um Jornal da Noite e hoje no primeiro bloco, o programa recebe o capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Davidson Abreu, que vai falar sobre o livro Tolerância Zero a respeito do combate à criminalidade. Já no segundo bloco, nós temos o advogado Emerson Grigolet, que vai falar sobre as agências de checagem que ditam o que é verdade ou não. A revista Oeste venceu a primeira luta contra a censura dessas agências e nós vamos tratar sobre isso no segundo bloco. Capitão, muito obrigada por falar com a gente. Eu que agradeço, é uma honra poder estar aqui, né, e abrir esse espaço para a gente fazer, às vezes, até um contraponto na questão da segurança pública, né, que às vezes a gente vê que a mídia tradicional vai só por um lado e nós temos um outro lado para apresentar, né, só deixando claro que não necessariamente as convicções e opiniões que eu deixei no meu livro são as convicções do meu trabalho na Polícia Militar, né, a gente faz essa separação só para ficar bem claro. Capitão, como surgiu a ideia de escrever o livro Tolerância Zero? Eu já escrevi anteriormente algumas matérias sobre segurança pública, já tinha lançado livro de ficção e de não ficção também, e junto com a editora, a gente entrou nesse projeto de falar sobre o maior programa de segurança pública, ou pelo menos o mais conhecido do planeta, no qual a gente aqui só tinha fragmentos. Nem mesmo o livro que foi lançado nos Estados Unidos pelos autores da ideia do programa, da filosofia das janelas quebradas, tem a tradução no Brasil. O que temos aqui é a tolerância zero no casamento, tolerância zero nas empresas, ou alguma crítica sobre o tolerância zero. Então, decidi ir mais a fundo, trazer o que foi o tolerância zero, as críticas também, para fazer um contraponto, e também um paralelo com a nossa realidade, para a gente ver a possibilidade ou não da inclusão desse programa no Brasil. Capitão, o senhor acha que a posse e porte de arma pelo cidadão dá mais chance de defesa e contribui para a liberdade dos indivíduos? Porque esse é um debate que está em voga. Alguns são favoráveis ao armamento da população civil, outros não. Qual a visão do senhor? Então, tem um capítulo no livro que eu explano sobre esse assunto, eu até cito o Benedito Gomes Barbosa, que é a maior autoridade no assunto, acompanho o trabalho dele, e sim, eu sou a favor da posse de armas, sem dúvida, e do porte de arma controlado. A nossa legislação ela já tem um controle, ela sempre teve um controle de arma, do calibre, e eu acho que isso daí é um direito do cidadão, aí a legítima defesa. E diversas estatísticas nega a bravata, as falácias, o que todo mundo fica repetindo, mas sem saber as estatísticas. A parte técnica, sim, eu sou a favor que o cidadão tenha o seu direito aí a legítima defesa. E grande parte, talvez não, a maioria dos policiais, de quem trabalha na área da segurança, são a favor. E esses não precisariam ser, porque eles têm o seu porte. Eu tenho o meu porte garantido. Não precisaria. Mas sim, eu sou a favor desse direito. Capitão, no seu livro, o senhor fala sobre ordem e caos. O que é a ordem e o caos? No atual cenário que estamos vivendo, dá para o senhor identificar se nós estamos na ordem ou no completo caos? Eu identifico que nós estamos num momento de transição. E esse momento, ele é muito difícil, porque ele dá uma ansiedade muito grande em nós, que queremos aquela mudança. Mas temos que tomar cuidado. Quem gosta de revolução
não é o conservador. O conservador, ele mantém os pilares. A gente quer mudar os últimos 30, 40, 50 anos em 2, 3. Temos que tomar cuidado com isso, para não utilizar o mesmo remédio amargo, que depois pode trazer consequências. Eu estou vendo, é um futuro promissor, é que já estamos engasgados com isso, mas viemos de um topo de 60 mil homicídios por ano. Isso daí, já desde quando era uma média de 40 a 50 mil homicídios, já é considerado uma epidemia pela Organização Mundial da Saúde. E por que não trataram essa epidemia de homicídios como trataram agora essa pandemia de Covid, com tantos investimentos, tanta repercussão? Por que ignoraram por tanto tempo? Nós já reduzimos os índices de homicídio, mesmo sem ter feito tanto para isso. Não foi feita nenhuma grande mudança drástica aí na segurança pública para isso. Mas eu vejo uma mudança de cultura. E o que eu falo nesse livro é muito sobre a mudança de cultura. A cultura, a filosofia das janelas quebradas, a filosofia de você impedir, de você combater, de você tentar estancar essa impunidade. Eu ia perguntar exatamente isso para o senhor. Qual é a teoria da janela quebrada? O que significa essa teoria? Em 1969, um professor de psicologia, ele fez um teste com 2 veículos, um em uma região bem degradada dos Estados Unidos e outra em uma melhor. Durante certo tempo não houve nada, e ele foi lá e quebrou a janela dos carros. Ele descobriu que tanto no local mais abastado quanto no local mais pobre, a partir desse momento que ele deixou uma janela quebrada ali, o carro foi barbarizado muito, muito rapidamente. Aí depois foi feito um artigo no jornal sobre, justamente com esse nome, as janelas quebradas. Essa teoria é que quando você deixa uma janela quebrada, a propensão de que outras ao redor sejam quebradas é muito grande. Ou seja, áreas abandonadas pelo Estado, áreas degradadas, elas atraem o vandalismo e a criminalidade. Ignorar os pequenos crimes, não estamos falando de abandonar os grandes crimes, como alguns críticos falam, mas ignorar os pequenos crimes dá vazão a crimes maiores. Então, a cultura aí da teoria das janelas quebradas é parar com o jeitinho, se há a lei, fazer cumprir a lei, ou se não, extingue-se essa lei. Esse daí é um dos princípios. E tomar o território. O que acontece em uma grande escala aqui? Quando o Estado abandona o território, não há vácuo no poder. Então, a gente assiste muito, fica muito fácil de visualizar os morros do Rio de Janeiro, por exemplo. A polícia vai, faz uma operação e desce e vai embora. Isso não adianta. Não há vácuo. O que acontece nesses centros aí? São áreas gigantescas, o crime toma conta e o crime dá segurança, dá educação, saúde, porque eles vão lá e pagam um remédio, dão uma cesta básica, dão lazer, porque eles contratam um show, fazem uma festa, são bailes funks, tudo isso pela ausência do Estado. A primeira coisa que o Estado tem que fazer é tomar a conta ali, em todas as áreas, não só com a polícia. E segurança pública não é só questão de polícia. Segurança pública tem muita coisa envolvida. Capitão, o senhor falou em vácuo. A gente pode dizer, então, que a legislação brasileira é conivente com o crime? Eu não vou chegar ao ponto de dizer que a legislação brasileira ela é conivente, mas ela ajuda muito. Tem a teoria econômica do crime. Enquanto o crime tiver vantagens, enquanto o crime dar lucro, vai continuar existindo. O que todo policial sabe é que você faz uma abordagem e várias vezes pega um sujeito com menos de 30 anos que tem mais de 10 antecedentes criminais. Esse cara só parou de roubar no momento que ele estava preso. Então, não está fazendo efeito. Essa lei, ela não está fazendo efeito. Há muitos benefícios. A primeira coisa que tinha que ser alterada, uma das primeiras coisas, é a lei de execução criminal. Porque a pessoa tem saída temporária, são indultos, visita íntima, cometem crimes lá dentro, utilizam celular, dão golpe de estelionato dentro da cadeia.
inúmeros, que todo mundo sabe, e ninguém mexe. Isso daí parece um jogo de vareta. Segurança pública é um jogo de vareta, porque cada uma que você mexe desmonta a outra. É um gasto terrível. Eu posso acreditar que nessas saídas temporárias, que geralmente de 5% a 10% não retornam, já é esperado pelo governo. Tem governo que deve rezar, olha, não votem, porque não tem vaga, é um custo alto construir presídio, é politicamente incorreto, pega mal, ninguém ganha voto com isso. Não temos investimento em investigação aqui no Brasil, é ínfimo, é pífio as investigações, apenas 8% dos homicídios chegam a uma conclusão por investigação, ou seja, o crime contra a vida, o pior crime que temos aí no nosso Código Penal, que é o homicídio, de cada 100, 8 irão a julgamento pela investigação. Isso daí, isso é um crime, só isso é um crime. O senhor falou em visita íntima, saidinha e audiência de custódia, capitão. Os nossos policiais prendem e ainda são julgados numa audiência de custódia. Como o policial te tratou para um bandido que acabou de cometer um crime? O policial apertou as suas algemas? Na qualidade de capitão, de um policial militar, como o senhor vê isso? A audiência de custódia é daqueles grandes exemplos que é uma coisa boa por um motivo ruim. A ideia, no primeiro momento, pareceu boa. Quando você lembra aí do sistema americano, que em menos de 24 horas já vai direto lá para um juiz. Só que lá o juiz vai aplicar ou uma fiança gigantesca, ou ele já vai ficar preso ali até a data do julgamento. O que não acontece aqui. A ideia da audiência de custódia foi desafogar o sistema penitenciário. Então, se já começa com essa ideia, a gente já sabe que não vai ser bom, que não vai dar certo. Há inúmeras críticas, há inúmeras notícias aí de que absurdas, só puxar, chega a ser pitorescas aí. Teve uma que eu não me lembro se eu incluí nesse livro, mas está lá nos meus bancos de dados, de uma juíza que o policial lá levou no flagrante, na correria do flagrante, um criminoso que estava com um fuzil, tá? E o questionamento, que foi, inclusive, documentado, e para os policiais responderem, era por que ele tinha sido algemado e levado lá sem camisa. Oh, pelo amor de Deus, a gente, às vezes, parece que está fora de uma realidade. Chegamos ao topo de 60 mil homicídios, só estão falando em homicídios. Fora, quem sofre um crime violento, ele nunca mais volta a ser o mesmo. Ou sofre uma sequela física, ou uma sequela psiquiátrica, psicológica, e são essas as vítimas que temos que nos preocupar. Óbvio, não estamos pedindo nada aqui, não estamos falando para cometerem nenhum abuso, mas tem um mínimo de coerência com a nossa realidade. Porque toda essa estratégia, nós vimos que em décadas não funcionou. Não funcionou. Capitão, as operações policiais do Rio de Janeiro foram suspensas em todas as comunidades por decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. Qual o impacto disso na criminalidade? A polícia não pode nem entrar e nem sobrevoar os morros. Inclusive, há 2 semanas atrás, tivemos uma audiência protagonizada no Supremo Tribunal Federal sobre a violência policial nos morros cariocas, mas não se fala na violência do morro contra os cidadãos. Como é que fica isso? Ali existe um estado paralelo. E olha só que interessante, isso não é novidade. No próprio livro Comando Vermelho, eles já lembram quando o Leonel Brizola fez isso. Proibiu que a polícia subisse lá, inclusive os helicópteros sobrevoassem para mapear ali aquela região criminal. O que isso acontece? Óbvio, vai fortalecer cada vez mais lá o crime. O tráfico não para, o lucro lá é incessante. Sem operações policiais, eles só estão tendo lucro. Eles não estão com nenhuma preocupação. Eles vão se fortalecer mais quando as coisas voltarem ao normal em termos de pandemia. Quem vai sofrer é o policial, que vai subir lá
que vai tomar tiro, que vai morrer. E a população que está lá ao redor, às vezes a gente até que tem que entender a população nesse sentido. Eu faço uma espécie de metáfora muito interessante quando eu dou aula. O Império Romano, ele manteve seu império por mais de 1000 anos, porque ele invadia as cidades e tinha tudo que uma guerra tem. Tinha saque, tinha estupros, assassinatos, violência, tinha tudo. Só que quando ele tomava o local, ele não tomava a religião, ele mantinha lá o mesmo quadro dos religiosos ali, e o rei, ele matava aquele que é inimigo, mas punha alguém lá próximo. Mantinha lá o mesmo rei, mas ficava ali tomando conta. Construía estradas, mas a estrada era logística, era para o próprio Império Romano. Construía aquedutos em alguns lugares, até casa de banho, uma série de melhorias. O povo que estava lá, com o tempo, olhava, opa, peraí, até que não está tão mal. Está melhor do que antes. O povo oprimido, o povo sofrido, depois de um tempo, isso daí reduzia as rebeliões. A questão que, em muitos pontos que eu observo, é que o único braço do Estado que enxergam ali é a polícia, que sobe em operações e desce, sobe e desce. Não, o Estado aí tem que tomar conta de tudo ali. Ele vai cuidar da saúde, do lazer, da polícia, da justiça. Você não pode dar margem para que esse Estado paralelo tome esse poder, que seja visto o vínculo, ó, esse cara que vai me ajudar. Porque senão, o que acontece? O cidadão lá honesto que mora nessas áreas, como que ele vai enxergar o Estado ou a polícia como um aliado? Se ele só vê a polícia subindo ali em momentos de violência. Enquanto lá o crime organizado é um cara bacana, é um cara legal, um cara que faz festa, um cara que às vezes dá um dinheiro, que ajuda. Então, isso aí se chama guerra psicológica. A gente tem que atuar com essa estratégia, senão nunca vai mudar. E tem muita gente interessada para que isso nunca mude. Capitão, o senhor é de São Paulo. O governador João Dória fez promessas para as forças policiais de São Paulo e disse que aumentaram o salário de vocês e não fez nada disso. Qual a sua opinião sobre isso? Os policiais do Brasil estão sendo bem tratados? Então, eu sou um oficial da ativa, então eu não posso entrar nessa área, mesmo sendo opinativa, mesmo sendo a minha opinativa, porque ia acabar se misturando aí com a minha função. Então, eu sei que estamos num momento de pandemia, e vai ser o que todos vão alegar quando se tratar do gasto com funcionário público, mas essa opinião, assim, pessoal, eu queria evitar externar. Sim, capitão, eu compreendo. Capitão, o Brasil promove uma cultura do vandalismo, do banditismo? Olha, a sociedade, ela mudou muito. E nós vimos que certos grupos que atuam nessa parte que chamamos de vandalismo, que são crimes, eles estão sendo utilizados politicamente. Fora no futebol, que já é uma tradição já de muitos anos, a gente também vê grupos que são utilizados politicamente. As manifestações, quase todas as manifestações que a gente vê da esquerda, isso daí é verdade, tem que ser dito mesmo, há sempre atos de crime, atos criminosos, porque quebrar vidraça de loja, quebrar carro, tacar fogo no chão, agredir a polícia, agredir jornalistas, isso daí é crime. E muito se inicia também porque quando tem esses atos violentos, chama mais a atenção da imprensa. E parte da mídia, a gente sabe que é uma parte também militante, e edita só o que atende à narrativa deles. Não aparece o completo como é que foi. Não aparece. Eles ficam esperando a ação da polícia. Aí, depois, eles botam na narrativa deles, a narrativa que vai atender a eles, a certos grupos. Ou seja, esse vandalismo que a gente vê
em grandes proporções, nessas proporções gigantescas, atende a interesses políticos e gera efeitos colaterais. Porque esse pessoal, esse jovem, ele vai para casa. Ele vai para casa, ele tem os amigos dele, tem o grupo dele, e vai continuar com essa mesma cultura. Só vai parar, não é quando a polícia ir lá e num ato de energia, dispersar essa multidão. Isso daí vai acabar quando esse rapaz aí for preso e punido de uma forma que ele vai falar, eu não vou mais fazer isso. Eu não vou mais porque não vale a pena. Capitão, na sua visão, o que é democracia? Porque muito se fala em Estado democrático de direito, superversão da ordem, como capitão da honrada Polícia Militar. O que é democracia? Democracia não é um sistema perfeito, não é um sistema totalmente bom, mas é melhor do que todos os outros. Então, nenhuma ditadura é boa, nem de direita e nem de esquerda. A democracia, ela é o povo governado pelo povo, ou pelo menos por sua vontade. O problema é que nenhum ditador, nenhum autoritário, ele vem falando, não, eu vou pôr uma ditadura, eu vou fazer uma ditadura. Não, não. A narrativa dele é sempre democrática, inclusive dos países ditatoriais. O nome oficial do país lá sempre está ou república ou democrático. Essa palavra que, usada aí, a democracia, é muito bonita quando usa. Agora, você tem que ver os atos da pessoa, do partido, dos candidatos, se esses atos são democráticos. Tentar calar a opinião contrária, você evitar um estudo sobre determinado assunto, você evitar que alguém apresente uma tese na sua faculdade, que você apresente um documentário que tenha um outro ponto, que você tenha um jornal, que você tenha uma opinião, que você tenha um canal no YouTube, que a gente vê diversas vezes sendo cancelados aí, ou oficialmente, ou por grupos militantes que fazem isso. Isso daí é calar a boca da democracia. Isso daí é a inabilidade, a incompetência para o debate. A pessoa não tem competência de debater na ideia, vai na força. Mas depois o discurso é bonito. Não, nós somos democráticos, nós somos pacifistas e tudo. É o ódio do bem. Capitão, eu quero agradecer a presença do senhor. Muito obrigada pelo tempo. O senhor pode, por favor, falar onde podemos comprar o seu livro? Eu é que agradeço. Muito obrigado pelo espaço. Foi muito bom esse bate-papo aí. Estou sempre à disposição. O livro já está em todas as maiores livrarias do país. Já saiu do pré-lançamento, então ele já está em lançamento mesmo durante a pandemia, né? Não teve o lançamento físico, mas tem o lançamento. E também pelas livrarias digitais, Amazon, está disponível. Só teclar aí, ou se você não puder ir numa livraria, só você digitar aí no Google Tolerância Zero, ou o meu nome, ou entrar na minha página, Davidson Abreu, e vai encontrar o livro facilmente. Muito obrigada, capitão. Pessoal, agora nós vamos seguir com o Emerson Grigolet, o advogado, que ele vai falar sobre a história das maletas que vocês estão pedindo aqui no chat e sobre as agências de checagem. Eu vou pedir para a produção. Oi, Emerson, boa noite, tudo bem com você, doutor? Seu microfone está fechado, doutor. Oi, estão ouvindo? Agora sim, doutor. Oi, tudo bem, Camila? Boa noite a todos os telespectadores aí do Jornal da Cidade Online. Um prazer imenso aqui poder bater um papo com vocês. Agradeço o convite. Vamos começar, então, colocando um vídeo do presidente Bolsonaro. Se a produção puder subir o vídeo, por gentileza, porque eu vou querer saber a opinião do senhor. O povo está falando que nossa bandeira não será vermelha. Jamais será vermelha. Pode ter certeza disso. E dizer mais. Está chegando a hora, pessoal. Está chegando a hora de o Brasil dar um novo grito de independência, que não podemos admitir. Alguns pseudo-governadores querem pôr a ditadura no meio de vocês.
usando do vírus para subjugá-los. Nós tratamos a questão do vírus com muita responsabilidade, mas sempre disse que além do vírus, tínhamos que nos preocupar com a questão do desemprego. Não foi o governo federal que obrigou vocês a ficar em casa. Não foi o governo federal que fechou o comércio. Não foi o governo federal que destruiu milhões de empregos. Pode ter certeza, esse suplício está chegando ao fim. Brevemente voltaremos à normalidade, com o apoio de todos. A todos na Bahia aqui, meu muito obrigado pela oportunidade e pela recepção. E dizer que sempre estaremos juntos em defesa da nossa pátria e da nossa liberdade. Doutor Emerson, qual é o significado desse grito da independência que o presidente Bolsonaro afirmou? Olha, Camila, eu vejo essa manifestação do presidente como um grito, na verdade, eu acho que engasgado, né, na garganta da população de forma geral. Digo isso com total tranquilidade, porque a cada dia que se passa, o que a gente mais vê acontecer são arbitrariedades, né, tanto, infelizmente, da nosso Supremo Tribunal Federal, quanto também por parte de governadores e prefeitos, medidas aí que são tomadas supostamente para combater a Covid, porém, que tem uma contrariedade absurda entre elas, né, como, por exemplo, fecha-se tudo, mas não se tem o mínimo de organização, por exemplo, na questão do transporte público, metrôs, etc. E, enfim, o comércio, de forma geral, no Brasil inteiro, as pessoas quebrando, né? Eu moro aqui no interior do estado de São Paulo, tenho acompanhado o desespero das empresas aí, muitas aqui já fecharam, empresas com 30, 35 anos de existência, tradicionalíssimas aqui na cidade e região, e algo que a gente não vê só aqui, a gente vê se alastrando por todo o país, né? É muito triste tudo isso, Camila, e eu vejo que as falas do presidente, na verdade, vêm como um alento, né, para nós, né, um grito engasgado mesmo, acredito que na garganta da população, que a cada dia vê um direito seu indo embora, né, as nossas liberdades indo embora. Digo isso também, não só como cidadão, mas também como advogado, né, lembrando que nós estamos agora no dia 26 de abril de 2021, no dia 27 de maio próximo, agora, nós faremos aniversário de 1 ano sem acesso e vistas ao inquérito 4781, o famigerado inquérito das fake news, que até hoje nem eu, nem um dos advogados tivemos acesso, o que é algo extremamente grave, né? Disse tanto sobre ditadura para lá e para cá, mas eu não localizei na história dos anais do STF ou de qualquer corte do país uma bizarrice desse tamanho. Quando o advogado já não tem acesso ao processo, é porque a coisa está bem pior do que a gente imagina, né? Isso foi se alongando, né, ao longo do tempo aí, dos meses, medidas extremamente absurdas, arbitrárias, fechamento de praias, fechamento de escolas, né, contrariando, e sobretudo aí, não só contrariando também, mas distorcendo o que até existe na legislação que regulamenta essa matéria, principalmente a lei do Covid, lembrando que ela trouxe várias concepções ali do que é a quarentena e o isolamento, né, que elas seriam destinadas à população ali efetivamente contaminada pelo vírus, né? Então, assim, e infelizmente o que a gente viu ao longo desses meses foram governadores e prefeitos simplesmente destruindo a economia, destruindo a vida das pessoas, né? E em nome da suposta defesa da saúde. Eu acredito que as falas do presidente são perfeitas e refletem justamente esse grito de liberdade que acho que anseia todos aí, né? Que ninguém aguenta mais, né, Camila? A gente tem que ser sincero, ninguém aguenta mais. Advogados estão extremamente estafados com essa situação. Parece que a gente, por mais que a gente lute, parece que não tem resultado, a gente não consegue ver as coisas andarem. Eu tenho contato com muitos colegas aí que têm ajuizado habeas corpus preventivos para liberar o direito de ir e vir aí das pessoas, garantir o direito de vir em praias, em outras localidades, mandados de segurança, todos os tipos de ações judiciais que têm sido tentadas, acabam esbarrando muitas vezes nas decisões, né,
proferidos pelo Supremo e, enfim, o país está se tornando um caos, né? Aliás, já se tornou um caos. Então, quando o presidente da República vem e fala isso, nos dá um ar de esperança, né? E eu acho que a população tem que prestar atenção nisso e começar a lutar pelos seus direitos, lutar pela sua liberdade, né? É muito difícil a gente perder esses direitos que foram conquistados ao longo de anos simplesmente pelo bel prazer aí de pequenos grupos aí que estão interessados em eleições aí, ou simplesmente interesses pessoais aí, interesses obscuros, né? Até agora não esclarecidos, porque realmente a gestão dessa pandemia atribuída aí aos governadores e prefeitos foi um desastre completo. Doutor Emerson, ontem foi noticiado que acharam maletas de espionagem aos redores do Planalto. Algumas pessoas já estavam avisando isso há quase um ano sobre essas maletas. O governo falhou ao localizá-las tão tardiamente? Olha, Camila, sem dúvidas, eu entendo que sim, né? O jornalista Alan dos Santos, do Terça Livre, que a imprensa insiste em chamá-lo de blogueiro, né? O jornalista Alan dos Santos já havia trazido, inclusive, alguns documentos aí que já comprovavam e indicavam isso, né? Uma situação gravíssima e apontando, inclusive, possíveis localidades aí. É muito estranho que não tenha sido feito absolutamente nada desde então, né? E agora, depois de quase um ano aí, a Veja, nossa, ou existe de fato maletas, enfim, eu acho que houve uma falha em relação a isso, deveria ter sido apurado desde o início, e inclusive entendo que o presidente da República deveria ficar em cima dessa situação e entender exatamente o que aconteceu e quais são os responsáveis, né? Entendo até que caberiam determinadas medidas aí, inclusive judiciais, para não só tentar localizar, né, esses recursos, essas maletas, e inclusive determinar ordens de busca e apreensão e eventualmente até prisão dessas pessoas, né? Isso é uma situação muito grave, né? Não é uma simples espionagem, a gente está falando aí de um ataque contra o Estado brasileiro, contra a soberania nacional, né? Até porque a gente não sabe quem está por trás de tudo isso, né? Deveria ter uma apuração aí mais afinco aí, né? E eu acho que as pessoas devem, os responsáveis aí devem inclusive ser investigados e tentar identificar o que aconteceu e por que dessa demora, né, de um ano, numa situação tão grave dessa, né? Doutor Emerson, inclusive o STF já sabia dessas maletas, tanto que os ministros foram aconselhados a não usar o celular de forma convencional, ou seja, usando chip, ao entorno do Supremo Tribunal Federal. Prevaricaram ao não alertar o Palácio do Planalto, porque eles escolheram não alertar sobre esses avisos. Eles colocaram a nossa soberania nacional em risco, já que as maletas tiveram acesso à parte militar do Planalto? Exatamente, Camila. Justamente por essa situação, para que seja apurado isso com precisão, eu entendo que deveriam ser tomadas medidas jurídicas, inclusive em relação a isso, né? Eu acho que, no mínimo, a obrigação do STF seria ter enviado um comunicado, um ofício, né, informando, noticiando que havia essa informação, talvez, obviamente, né, até diante desse constante aí, essa constante atuação do próprio Supremo em querer defender a democracia, o Estado democrático de direito que eles tanto falam, eu entendo que deveria, sim, ter acionado imediatamente e talvez até instituído alguma coisa dentro da própria corte para entender essa situação e informar, né, os demais poderes, né? É uma situação muito grave, né? Não é simplesmente uma escuta, né? A gente está falando da própria soberania nacional e da manutenção dos interesses do Estado brasileiro, né? Não só de um governo, mas do próprio Estado, o que é perigosíssimo, né? Então, eu entendo que os ministros, se isso for confirmado, falharam sim, e caberia, inclusive, uma investigação da PGR aí para apurar essas situações com mais detalhes, né? E por incrível que pareça, né, Camila, só para não perder o costume, a grande imprensa fez questão de não falar muito sobre o assunto hoje, né? Foram bem reticentes aí em relação a isso, falaram pouquíssimo, né? Só a Veja publicou, não deram uma ênfase num assunto que é gravíssimo, né? Então, eu acho que deveria ter as apurações e as responsabilizações, inclusive de ordem criminal aí de todo mundo que teve acesso à informação e não foi repassado, ou por quê, né? Pelo menos um esclarecimento formal, eu entendo que deveria sim, né, existir. Doutor, o senhor falou em crime, colocar escutas, ainda mais
na área militar do Palácio do Planalto é crime porque coloca em risco a nossa soberania. Os responsáveis, caso sejam localizados, né? Nós sabemos que é um pouquinho difícil localizar, porque essa história antiga, essas maletas já vêm sendo usadas há algum tempo. Qual crime que eles respondem, o que pode vir a acontecer, como é que vai ser o desenrolar disso? Então, Camila, para você ver como que é a gravidade da situação, né? É uma situação dessa, acho que em qualquer país do planeta, né? Por muito menos aí, vocês viram o que aconteceu nos Estados Unidos, o fechamento ali do Capitólio, foi quase um estado de sítio, né? Ali implantado ao redor de Washington. Então, assim, uma situação dessa, se a gente tivesse mesmo um país sério, das autoridades, né, por parte das autoridades, isso deveria ter sido feito imediatamente, né? Nem que fosse para fechar. Eu entendo dessa maneira, dado a gravidade da situação e o risco imposto ao próprio Estado de Direito, o próprio Estado brasileiro, deveria ter sido feito um esforço coletivo, aí, massivo, de todas as esferas de poder, né, inclusive dos órgãos militares, para que seja imediatamente identificado, né, essas pessoas, né, apreendido esse material, enfim, ter feito, esgotado de todos os recursos aí para conseguir identificar. É difícil a gente indicar, Camila, qual seria um possível crime, porque existem vários tipos legais que poderiam ser enquadrados, né? Dependendo da situação, da ciência das pessoas, de como que estaria sendo desenvolvido, qual foi o objetivo disso, se isso foi repassado, para quem não foi repassado, ou para quem foi repassado, né? Se for uma situação de vazamento internacional, aí a situação é muito mais grave, né? Então, o ideal seria que fosse instaurada uma investigação imediatamente para apurar isso, para que depois fossem apuradas as responsabilidades dos respectivos crimes de cada um, né? Mas tem várias situações aí que a gente poderia enquadrar. Eventual crime de prevaricação, alguns crimes contra a segurança nacional, né, que estão previstos na lei, enfim, uma série de outros aí que poderia enquadrar. Mas teria que verificar, primeiro fazer uma investigação ampla, né, identificar esses envolvidos e entender quais são os motivos e o que realmente aconteceu, né? Até porque para configurar determinados crimes teria que ter um vazamento, uma interceptação efetiva de dados, não só a existência das maletas, né? Mas, óbvio, né, se existe, já tem um grande indício ali de que informações foram captadas de forma ilícita, né, de forma legal, até porque, salvo o melhor juízo, não tem nenhuma decisão judicial permitindo isso, né? Doutor Emerson, a deputada federal Carla Zambelli, se a produção puder colocar, por favor, para a gente poder acompanhar junto aqui. A deputada federal Carla Zambelli consegue liminar e derruba Renan Calheiros da relatoria da CPI do Covid. Ela conseguiu uma decisão judicial na Justiça Federal de Brasília que determinou nessa segunda-feira que o senador Renan Calheiros não poderá ser relator da Comissão Parlamentar de Inquérito da pandemia, a famigerada CPI, que está marcada justamente para amanhã. Renan Calheiros ficou um tanto quanto revoltado, falando que isso interfere no direito do Senado de decidir sobre presidência, vice-presidência e relatorias. Mas, por outro lado, o senhor Renan Calheiros já condenou o governo federal em diversas entrevistas e é pai do governador de Alagoas. Como é que fica essa situação, doutor? Então, Camila, bom, eu entendo que a deputada agiu de forma correta, né, conseguiu aí afastar, e eu entendo da mesma maneira ali, pelo pouco que eu vi a respeito da matéria, que de fato o Renan Calheiros não tem a menor condições ali de fazer parte dessa CPI, nessa condição que ele estava colocado, né, na relatoria. Até, primeiro, não só porque ele já havia condenado ali, entre aspas, né, o que afeta a imparcialidade, como também pelo envolvimento dele com familiares, né? Então, assim, é simplesmente inadmissível, né, que haja uma relatoria de CPI com alguém que já tem uma concepção pré-formada das coisas, né? Então, acho que o afastamento dele não reflete uma interferência. Eu acho que houve, inclusive por parte dele, ele deveria, até por uma questão de manutenção do decoro parlamentar, né, ele mesmo ter se declarado uma pessoa parcial em relação a essa situação e pedido e rejeitado nessa relatoria, e não se justifica aí uma pessoa estar como relator e repetir muitas vezes o que o próprio Supremo já fez, né?
nos inquéritos aí que tem tramitado por lá, onde ele acaba atuando como vítima, como confundindo funções, né? Como vítima, inquisitor, julgador, é uma situação meio crítica. E essa situação certamente se repetiria aí com o Renan, né, com o Renan Calheiros, porque ele já tem uma concepção pré-formada da situação, já falou, inclusive, várias vezes na imprensa, em entrevistas, etc., já condenando já previamente, então isso já macula de cara qualquer tipo de relatoria. Então, basicamente seria isso, né? Eu acho que a medida foi adequada e ele não tem condições mesmo, né? Não acho que teve qualquer tipo de interferência em relação a isso. Eu acho que a medida foi adequada e corresponde ao tamanho do que deveria ser eticamente já adotado pelos senadores e pelos deputados, né, em relação a reconhecer a sua falta de imparcialidade para esse tipo de situação. Doutor Emerson, sobre as agências de checagem que estão aí tolhindo a nossa liberdade de expressão. Hoje, a revista Oeste, do Augusto Nunes, venceu a primeira batalha na luta contra a censura das agências de checagem, e o próprio Jornal da Cidade Online também já venceu uma batalha quando o Aos Fatos, uma agência de checagem conhecida, foi obrigada a reconhecer que eles fizeram fake news contra o Jornal da Cidade Online. Eu pergunto ao senhor o que são e a quem servem essas agências de checagem, porque, afinal, a palavra desses jornalistas acaba se tornando lei. Outra coisa absurda, né, Camilo, que a gente vê. Bom, em relação a essa situação particular da liberdade de expressão na internet, eu tenho acompanhado já desde 2016, bem de perto, né? Acompanhei ali as primeiras derrubadas de páginas em redes sociais, por motivos que as redes sociais colocam, usam, né, dos seus contratos, chamados termos e condições de uso, e tentam se esquivar de responsabilidade, dizendo que a pessoa violou, mas eles nunca comprovam efetivamente qual seria o objeto do conteúdo aí, suposto violador dos contratos deles, seriam os termos e condições de uso. Muitas vezes as pessoas são banidas, né, tem um contrato rescindido sumariamente com eles, de forma abrupta, mesmo eles prestando, de certa maneira, um serviço de natureza pública, embora sejam empresas privadas, dada a influência que eles têm nas próprias redes sociais. Muitas vezes eles indicavam como uma condição, né, dos termos e condições de uso a suposta ocorrência de fake news, né? Eles diziam que nos contratos que uma pessoa comete fake news poderia ser banida da rede social. Isso me parece que não colou muito bem, né, nos anos que se seguiram, e eles resolveram adotar aí determinadas, uma certa aproximação com terceiros, né, para tentar validar essa possível acusação aí de fake news. Então, assim, na verdade, Camilo, a criação das agências de checagem nada mais são do que mais uma forma de censura, né? Uma censura indireta, e muitas vezes até direta, tá? O banimento, né, o bloqueio de contas em redes sociais já é algo extremamente ilícito, está previsto no Marco Civil da Internet, entre outras modalidades, né? Que inclusive impede que as redes sociais, de forma geral, façam um controle abusivo do conteúdo, né? As agências de checagem, elas vêm justamente como suporte para que isso aconteça, e embora não seja, via de regra, removida a pessoa, banida de imediato, ela acaba fazendo uma avaliação, certo, de determinados conteúdos, conforme critérios completamente subjetivos deles, muitas vezes fazendo acusações inverídicas, né, levianas, rotulando muitas vezes o próprio concorrente, como o Jornal da Cidade Online, como a Revista Oeste, que é um concorrente deles também, trabalho no âmbito jornalístico, dão um jeito de detonar a reputação deles, dizendo que é fake news, que é uma mentira, rotulam, né? Isso, obviamente, para uma imprensa ou para qualquer profissional, é algo pejorativo, é uma coisa depreciativa. Então, as agências de checagem, elas vêm, na verdade, dando suporte para que haja um aumento do controle do conteúdo de informação, né? E é engraçado, porque, ao mesmo tempo, eles falam tanto sobre direitos humanos, etc., né? A gente já sabe que elas têm um viés extremamente esquerdista aí, né? E eles ofendem, inclusive, as próprias recomendações e declarações da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Lembrando que nós temos aí
tivemos, né, uma relatoria especial para a liberdade de expressão, já emitida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que emitiu uma declaração de princípios sobre a liberdade de expressão. Em especial no item 7, a Corte já havia decidido que, vou até ler para vocês aqui, condicionamentos prévios, tais como de veracidade, oportunidade, por parte do Estado, são incompatíveis com a liberdade de expressão reconhecida nos instrumentos internacionais. Ou seja, a partir do momento que uma agência de checagem ela se apresente como quase como uma função pública, né, dizendo que ela está verificando se determinada situação é verdade ou é mentira, por si só ela já está violando a liberdade de expressão, então deixa de ser uma pressão indireta. E mais do que isso, ela acaba podendo incidir aí em crimes, né, crimes contra a honra, que a gente fala, como, por exemplo, a difamação ou até mesmo a calúnia, né, se ela chegar a imputar a algum crime. Além disso, né, além dessa nítida intenção de controlar o conteúdo, de dizer o que é verdade, eles fazem, na verdade, um monopólio da verdade, né? Quem são eles para dizer o que é verdade e o que não é? Né? As palavras de John Stuart Mill, né, a verdade, o que a gente pode chegar mais próximo da verdade é quando a gente faz a colisão do erro com o acerto. Né? Mas eles não podem simplesmente se auto-intitular como detentores da verdade e sair avaliando se determinados conteúdos é verdade ou é mentira. O curioso, Camila, é que na maioria dos casos, o que a gente percebe é que essas agências elas têm uma militância pura, na verdade, né, uma militância política, e elas estão muito menos preocupadas em fazer uma análise da situação, se aquilo de fato ocorreu, fazer um jornalismo investigativo sério, preferem dar espaço a uma militância política, usar disso aí para controlar o discurso, né, e embasar que as pessoas sejam penalizadas, inclusive por isso, porque a partir do momento que uma empresa é rotulada com determinada matéria, como por exemplo o Jornal da Cidade Online ou qualquer outro veículo de comunicação, rotulado de que determinada matéria dele é falso, né, isso vai prejudicar, obviamente, a imagem, né, ninguém vai querer seguir um conteúdo aí inverídico, né, ou falso. Então é isso, eu entendo que a decisão foi acertada, né, lembrando que essas agências, de modo geral, elas têm sido acionadas maciçamente, né, tem muitos processos em curso aí entrando, entendo que em muitos casos não cabe só a difamação, né, através dessa rotulação de produtor de fake news, como eles fazem muito, como também a própria avaliação da matéria, se é verdade, se é mentira, o que já por si só já é depreciativo, né, como também eu entendo que em muitos casos, principalmente quando isso é cometido contra empresas de jornalismo também, caberia eventualmente aí até uma queixa-crime também de concorrência desleal, tá? Por quê? Porque ela acaba se utilizando, né, atuando no mesmo ramo, ela acaba se utilizando dessa função deles aí, vamos dizer entre aspas, para depreciar a imagem de um concorrente, né, e prejudicar, porque obviamente é um efeito rebote, né? Ela vai lá e publica uma matéria falando mal, por exemplo, da Revista Oeste, ela consegue alcançar um público muito grande, tem um impulsionamento, as curtidas, né? Acaba sendo um clickbait ali até, ela monetiza com isso, ela ganha dinheiro com isso em detrimento do concorrente, né? Então são várias situações aí que acontecem, tem acontecido com frequência, e eu entendo que as empresas têm que começar a acionar, né? Fazer com a Revista Oeste, com o Jornal da Cidade Online e acionar essas empresas, porque elas não podem. Primeiro porque, como bem reconhecido, né, na decisão do magistrado, nesse caso da Revista Oeste, ele disse que não tem cabimento, né? Eles não têm o monopólio da verdade, começa por aí, né? E a liberdade de expressão é algo pleno, é algo amplo, é a mãe de todos os direitos, inclusive, né? A gente não pode, sem um debate saudável, sem uma conversa e lados opostos, a gente não consegue chegar no que é certo e que é errado. Então, querer dominar o discurso, calando e rotulando as pessoas, né, de modo depreciativo, eu entendo que elas têm que ser penalizadas, sim. Doutor, como será 2022, época eleitoral, que nós precisaremos de uma maior liberdade para poder falar, para poder pontuar, inclusive, se essa escalada de censura continuar? Como faremos se a nossa liberdade está sendo tolhida? Camila, esse particularmente é um assunto que me preocupa muito, muito mesmo. Até hoje eu não consigo entender, né, e até voltando um pouquinho nesse assunto de novo, né, que vai e vem, mas infelizmente é corrente. Essa situação toda do inquérito 4781, de ele não ter terminado, além de tudo, né, é um inquérito infindável, né, um inquérito
para investigação que já tem aí prazo de duração, já estamos caminhando para o terceiro ano já de existência desse inquérito. E sem a menor previsão de término, né? Eu receio muito, muito mesmo, que isso se prolongue e que seja utilizado como uma ferramenta futura para remover conteúdos, né? Remover conteúdos, rotular conteúdos e efetivamente acabar causando aí um prejuízo gravíssimo no pleito eleitoral. Lembrando que o presidente Bolsonaro ele é muito forte através das redes sociais, né? Graças a Deus nós temos aí um veículo ainda de comunicação que permite, né, o debate, etc. Agora, isso me preocupa muito, nós não sabemos se esse inquérito vai aturar até lá, vai durar até lá, eu acredito que sim, e a gente, pelo que a gente tem visto no cenário político, é bem possível que a própria oposição ali, né, tente se socorrer a isso, para dizer que tudo é fake news, que tudo é mentira, enfim, tente, através do próprio Supremo, tentar derrubar páginas, remover conteúdos, enfim, medidas arbitrárias que podem, sim, influenciar no pleito, né? Além disso, né, tem um lado das redes sociais ali também, que, de forma flagrante, elas têm demonstrado dia após dia um posicionamento muito mais ali progressista, esquerdista, porque é muito curioso, Camila, quando a gente faz uma busca, por exemplo, no Facebook, se você colocar lá um termo, por exemplo, decapitação, né, que a gente consegue ver imagens horríveis ali, vídeos horríveis de violência humana, aquilo realmente é um discurso de ódio, né, do Estado Islâmico, decapitando as pessoas, e isso também é proibido pelos termos e condições de uso. Mas fica lá. Se vocês fizerem uma busca aí, escrevam aí nos mecanismos de pesquisa do próprio Face, vocês vão achar vários vídeos aí de 2016, 2015, né, que ainda estão circulando na rede, né? Enquanto se algum conservador, alguém de direita vai lá e no próprio vídeo reclama ou xinga, fala, nossa, onde já se viu vocês deixarem isso aí e fala alguma coisa, a pessoa que falou acaba sendo banida, né? Então, assim, se isso não é viés ideológico, a gente não sabe o que é, né? Que é uma coisa horrível. Isso sim seria um discurso de ódio. E não a pessoa que está criticando isso, né? Então, me traz uma insegurança muito grande, né? A gente já está vivendo essa insegurança absurda, né? E nessa cisão aí com as nossas liberdades. Agora, me traz uma preocupação muito grande do que pode acontecer no que vem. Vou ler o superchat do João Mendes. A esquerda é mestra em falar de Estado democrático de direito sobre direitos humanos, só que passam longe disso. Eles não passam longe, eles passam a quilômetros de distância disso. É sempre baseado no ódio do bem. Doutor Emerson, eu quero agradecer a participação do senhor e o seu tempo. Camila, eu agradeço o convite, a gente está sempre à disposição, sempre um prazer imenso falar com você e com o pessoal do Jornal Cidade Online aqui. Boa noite a todos. Boa noite, doutor. Pessoal, eu quero agradecer a presença de todos vocês, as ideias e os debates no chat. Quero que Deus os abençoe imensamente, que vocês tenham uma noite repleta de bênçãos e eu encontro com vocês amanhã às 9h30 da noite, aqui mesmo, no Jornal da Cidade Online. Tchau!